Tessalonicenses, tema geral. Virei como ladrão, vigiem, santifiquem-se, não se deixem enganar. Mensagem 3. O evangelho que transtorna o mundo e o início da igreja em Tessalônica. Dia 4. Tema do dia: Paulo e Silas encomendados à graça do Senhor. Versículo para a oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 40. Que assim diz: Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Vimos nos dias anteriores que a igreja de Tessalônica nasceu do confronto com o império e com a idolatria da ganância, e se sustentou na simplicidade e na humildade. Hoje, olhamos para a equipe de Paulo e Silas para entender que o conflito não está apenas fora da igreja, mas pode acontecer dentro do próprio ministério. O versículo de Atos 15:40 marca o início da segunda viagem missionária, a mesma que levou Paulo a Tessalônica. Mas, para chegar a este ponto, Paulo precisou passar por um momento de grande tensão, uma contenda severa com Barnabé por causa de João Marcos. Barnabé queria levar Marcos, mas Paulo não confiava nele, pois Marcos havia abandonado a missão anterior. O que aprendemos com esse evento é que os líderes e os ministérios não são perfeitos e que conflitos honestos podem surgir até mesmo entre os maiores homens de Deus. A discordância foi tão forte que a dupla de missionários originais, Paulo e Barnabé, se separou, seguindo caminhos diferentes. No entanto, o evangelho que transtorna o mundo não pode ser parado por um conflito pessoal. O texto nos revela um profundo antídoto para a soberba e a autossuficiência. Paulo partiu não contando com sua própria força ou sabedoria, mas totalmente dependente da graça do Senhor. Este é o significado da frase, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Isso humaniza a missão e o chamado. O conflito com Barnabé ensina a Paulo a importância da cooperação e do perdão. A escolha de Silas, um profeta da igreja de Jerusalém, não apenas reforça a equipe, mas simboliza a cura e o avanço da obra. Mesmo que ela comece em meio a lágrimas e divergências. O fato de terem sido encomendados à graça mostra que, quando as disputas humanas se esgotam, o que sustenta a missão não é o nosso carisma ou o nosso currículo, mas a infinita misericórdia de Cristo. O seu serviço e chamado começam com a graça, e não com a perfeição. Se você carrega o peso de conflitos passados, perceba que a missão de Paulo, que transformou a Macedônia, começou com uma separação dolorosa. O Evangelho confronta o nosso orgulho de querer resolver tudo pela nossa força. A verdadeira força ministerial reside em reconhecer a nossa imperfeição e a necessidade de sermos totalmente dependentes da graça do Senhor em cada passo. Perguntas para sua reflexão. Você tem permitido que conflitos passados, mágoas ministeriais ou divergências de opinião o impeçam de avançar na missão que Deus lhe deu? Quando surgem tensões em sua equipe ou em seu relacionamento com líderes, você confia mais na sua capacidade de argumentar e vencer ou na graça do Senhor para sustentar a obra? O que significa na prática em sua vida de serviço ser encomendado à graça do Senhor neste dia? O seu desafio para o dia de hoje. Entregue o peso do conflito. Escolha uma tensão, mágoa ou divergência que você esteja carregando no seu coração, seja ela recente ou antiga, e que esteja ligada a um irmão ou colega de ministério. Hoje, entregue o controle e a necessidade de estar certo sobre essa situação. Tome uma atitude prática para liberar o perdão ou buscar a reconciliação, reconhecendo que a graça de Cristo é maior do que qualquer disputa humana. Nossa sugestão de oração para este dia: Senhor Jesus Cristo, te agradeço porque a tua palavra me mostra que os ministérios não são feitos de perfeição, mas de graça. Eu te peço perdão pela minha arrogância
que tantas vezes insiste em resolver os conflitos pela minha própria força e razão. Ajuda-me a enxergar as imperfeições dos meus irmãos e as minhas próprias com a mesma misericórdia com que tu me enxergas. Eu entrego a ti toda mágoa, toda disputa e toda divergência que tem pesado sobre o meu coração, impedindo-me de avançar. Que o meu serviço não seja fundamentado na minha capacidade, mas que eu seja, a cada passo, encomendado à tua infinita graça. Que a dor do conflito passado se converta em sabedoria para a cooperação futura. Senhor, ensina-me a amar o suficiente para que a tua obra continue, mesmo quando a união humana se quebra. Amém.